Queridos irmãos, paz e alegria em nossos corações. É muito bom podermos estar juntos, estudando essa doutrina bendita e maravilhosa que é o Espiritismo. Mas antes de darmos início ao nosso estudo de hoje, façamos uma prece. Elevemos o pensamento a Jesus em oração. Amado Mestre Jesus, tu que és esse médium de Deus, nosso guia e modelo. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais um estudo, de mais esclarecimentos. Dessa vez, sobre a questão da mediunidade. Ampara-nos, Senhor, agora e no decorrer de todo o nosso estudo. Que assim seja. Bem, meus irmãos, antes de mais nada, nós queremos agradecer a casa pelo convite fraterno, carinhoso, para hoje estarmos aqui juntos refletindo sobre esse tema tão importante e oportuno. Quando a mediunidade aparece. E, para isso, nós trouxemos um material que servirá de apoio para o nosso estudo de hoje. E nós vamos apresentá-lo, compartilhar em tela, que é essa apostila da Federação Espírita Brasileira, da nossa FEB, a apostila Mediunidade, Estudo e Prática. Em seu programa 1, no módulo 2, as bases da comunicação mediúnica, logo o tema 1, eclosão da mediunidade. Porque justamente eclosão é esse surgimento, esse aparecimento da mediunidade. E queremos lembrar que no Livro dos Médiuns, no item 259, Allan Kardec, ele, ao falar sobre o médium, ele define médium como sendo todo aquele que sente a influência dos espíritos num grau qualquer. E chega à conclusão de que, portanto, todos somos médiuns, num grau maior ou menor. Ele diz, todos são mais ou menos médiuns, ou seja, todos são médiuns num grau maior ou menor, mais ou menos acentuado. Mas nós vamos chamar de mediunidade ostensiva, e é ela que nós vamos estar mais diretamente nos referindo nesse estudo, quando, como Kardec ainda coloca nesse item do Livro dos Médiuns, a faculdade mediúnica ela se mostra bem caracterizada por efeitos patentes, evidentes e intensos. Então, para que tenhamos realmente isso em mente. Vamos lá, então. E esse material ele nos propõe alguns questionamentos e algumas respostas a esses questionamentos que nós vamos conversar. E o primeiro deles é esse. Qual a importância das ocorrências mediúnicas? Qual a importância da mediunidade ocorrer, dos fenômenos mediúnicos ocorrerem? E aí, nós temos isso daí como respostas. Ocorrências mediúnicas são importantes na consolidação da certeza da imortalidade da alma e podem eclodir, ou seja, aparecer, surgir em qualquer tempo e lugar.
para serem edificantes, precisam ser consideradas com seriedade de propósitos e intenção nobre de buscar a verdade. Às instituições espíritas cabe a tarefa de orientar a prática da mediunidade. Portanto, meus irmãos, como a mediunidade é uma faculdade inerente à própria criatura humana, ela pode se manifestar em qualquer pessoa, independentemente da sua idade, etnia, crença, aspecto físico, enfim, ou de qualquer outro fator, qualquer outra característica. E fica claro aí, nesse trecho, a importância da mediunidade, porque através dela nós temos a comprovação da sobrevivência do espírito à morte física, à morte do corpo físico. Mas a mediunidade precisa ser encarada, ser tratada com a devida seriedade, nobreza, integridade, dignidade que lhe é peculiar. Continuando, nós temos esse outro questionamento. A faculdade mediúnica pode produzir distúrbios comportamentais? Então, será que a mediunidade pode, de alguma forma, interferir no comportamento, perturbar, de alguma forma, a criatura, o médium, enfim? E vamos ver o que esse material da FEB nos traz. E é importante salientar que esse material ele está baseado em obras espíritas que tratam a questão da mediunidade com seriedade, como, por exemplo, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, o livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, e tantos outros. Mas, na própria apostila da FEB, da mediunidade, ao final do assunto, nós vamos encontrar a bibliografia utilizada ali para tratar aquele assunto, com sugestões maravilhosas de leitura e aprofundamento sobre o assunto. Recomendamos. Bem, então a faculdade mediúnica pode produzir distúrbios comportamentais? Vejamos. É comum, quando do surgimento da mediunidade, ocorrerem distúrbios físicos e psicológicos. Conforme o grau de sensibilidade e de controle do médium iniciante, esses desconfortos podem se revelar intensos, produzindo desarmonias nem sempre bem administradas. E nós percebemos que essa eclosão, esse surgimento da faculdade mediúnica na pessoa, no espírito encarnado, é algo bastante importante na sua vida, é um marco na sua vida. Mas, infelizmente, nem sempre a pessoa, esse médium que começa a manifestar a sua faculdade mediúnica, dar indícios da sua mediunidade, nem sempre ele tem a assistência conveniente, devida, seja por ignorância a respeito do assunto, da questão da mediunidade, né, ou por desinteresse ou desatenção da parte da família, dos amigos, enfim. E, em algumas outras situações, também acontece dos médiuns iniciantes se mostrarem fascinados, encantados pelo entusiasmo excessivo, se deixando levar pela empolgação diante do impacto das revelações espirituais, né? E, com isso, eles
requerem, necessitam de entendimento, compreensão e apoio de irmãos mais experientes no campo da mediunidade, para que esses médiuns iniciantes não venham a se perder, caindo em armadilhas, em ciladas, em ilusões que podem ser bastante perigosas. E ainda aqui, no material da FEB, nós temos esse outro tópico aí. Neste contexto, a casa espírita em geral e os grupos mediúnicos espíritas em particular assumem a enorme responsabilidade de orientarem, sem misticismos e práticas antidoutrinárias, o médium iniciante. Então, o papel da casa espírita, vamos conversar melhor sobre isso mais para frente, dando essa orientação ao médium, sobretudo quando iniciante. Agora, uma orientação espírita, segura, baseada realmente nos postulados do espiritismo, em todas aquelas informações preciosas sobre a questão da mediunidade e o seu correto exercício, né? Porque a faculdade mediúnica, a mediunidade ostensiva, sem um correto direcionamento, ela pode realmente produzir distúrbios comportamentais, orgânicos ou até mentais, e que muitas vezes vão se manifestar como perturbações na vida do indivíduo, né, do médium, e podendo afetar, inclusive, sua família, aqueles, né, que com ele convivem. Precisamos lembrar que a mediunidade é, ou pelo menos deveria ser, um instrumento de trabalho no bem, cuja finalidade é o progresso, é realmente contribuir para o bem geral. Porque ser médium é servir como um elo de união entre diferentes planos de vida, o plano espiritual e o plano físico, o plano material, permitindo que, dessa forma, espíritos desencarnados, sofredores, possam receber orientação e apoio que necessitam. Ou, então, possibilitar aos bons espíritos a oportunidade de transmitirem mensagens de consolo, de esperança, de otimismo, de orientação segura. Então, vemos a bênção que é a mediunidade e a sua bendita finalidade. E o objetivo da doutrina espírita, e por extensão da própria mediunidade, deveria ser sempre o da transformação da humanidade para melhor, da sua melhoria. E, segundo Allan Kardec nos coloca no próprio Livro dos Médiuns, esse melhoramento da humanidade, ele vai se dar através da melhoria, do progresso da população, da sociedade de um modo geral, e que, por sua vez, seria consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Então, é aquele processo de transformação moral de dentro para fora. E o Espiritismo traz essa proposta, e a mediunidade também deveria ser uma ferramenta para impulsionar esse progresso, seja do médium, seja daqueles que têm acesso às mensagens vindas através do médium, com a orientação dos bons espíritos, ou o exemplo daqueles espíritos sofredores que estão naquela situação, muitas vezes, por não terem aproveitado a sua oportunidade reencarnatória, então servindo de alerta para todos, na verdade. Bem, temos aí essa outra questão, que já até iniciamos a conversar sobre ela, porque é um assunto que tudo está encadeado, então determinados pontos e questões, nós vamos retornar a determinadas
colocações e ideias que, de repente, já terão sido feitas ao longo do estudo, até para reforçar em nós essas ideias importantes. Então, qual o significado de eclosão da mediunidade? E aí o dicionário ajuda nesse sentido, e a apostila coloca aí, né? Eclosão da mediunidade é o início ou aparecimento de fenômenos resultantes da capacidade de uma pessoa, médium, entrar em contato com seres de outra dimensão, os chamados mortos, que em linguagem espírita são os desencarnados, porque sabemos que a morte, de fato, não existe. O que acontece é que o espírito se despe do corpo físico, do corpo material, do corpo de carne, e retorna à sua verdadeira vida, que é a vida espiritual. Afinal, somos todos espíritos imortais, em processo evolutivo, através das diversas existências corporais, das reencarnações, nesse processo mais ou menos longo, né? Seres humanos que estão fora da carne, isto é, não têm o corpo físico. E essa eclosão da mediunidade, esse surgimento, esse aparecimento da mediunidade, ele muitas vezes se manifesta ou dá indícios através de determinados sinais ou sintomas característicos, que são muito comuns, portanto, no médium iniciante, que está nesse início desse processo aí mediúnico. Mas esses sinais ou sintomas, eles são os mais variados possíveis, como, por exemplo, reações emocionais incomuns, a aparente sensação de enfermidade, mas que, na verdade, ao se fazer uma consulta, um exame médico, não se detecta nada realmente, né, de enfermidade ali no corpo físico, enfim. Calafrios, mal-estar, arrepios, sudorese, né, o suar frio, palpitações, né, do coração, muitas vezes fica acelerado, irritações estranhas, uma certa irritabilidade sem motivo aparente, e por aí vai, né? Isso, claro que vai variar de pessoa para pessoa, de médium para médium, mas são sinais ou sintomas bastante comuns e característicos, sobretudo nesse início, né, nesse surgimento inicial da mediunidade, mas que com o tempo e com todo um processo de educação da mediunidade, eles tendem a desaparecer ou ao menos a diminuírem, suavizarem consideravelmente. E a pergunta seguinte, que é algo que passa muitas vezes na cabeça, na mente de muitas pessoas, é essa: os médiuns são indivíduos evoluídos intelecto e moralmente? Então, será que os médiuns eles são mais evoluídos em inteligência e moral do que as outras pessoas? São, portanto, pessoas incomuns, extraordinárias, seres com, né, enfim, especiais, algo desse tipo? E aí nós temos esse esclarecimento. Quem possui mediunidade ostensiva de efeitos patentes não é necessariamente um ser evoluído intelecto e moralmente, mas alguém que, por determinação superior, recebeu uma importante ferramenta de trabalho que deve ser utilizada como meio de aperfeiçoamento. Portanto, meus irmãos, fica claro que o médium, pelo simples fato de ser médium, não faz dele um ser superior, mais evoluído, não é nenhum santo ou algo do tipo.
Inclusive, com relação a isso, Joana de Ângeles, ela nos esclarece, nos lembrando que o médium, ele tem ali em suas mãos um precioso labor, um trabalho divino, bendito, que é o trabalho no campo da mediunidade, através do qual ele pode adquirir um vasto patrimônio de equilíbrio e iluminação. Dessa forma, resgatando compromissos negativos a que se vinculou em vidas anteriores. E ela nos coloca ainda, Joana de Ângeles, que outras vezes a mediunidade é um impositivo provacional, uma forma de prova, de provação, através do qual o próprio médium ele consegue a sua autolibertação, ampliando aí o exercício de nobreza, através disso, conquistando a simpatia, a consideração dos bons espíritos e fazendo por merecer também a conquista da paz, daquela paz verdadeira, da paz interior. Não essa paz ilusória que muitas vezes o mundo aí oferece, mas que é falsa, enganosa e que nada tem de duradoura. Então, nós vemos a importância da mediunidade e o quanto, muitas vezes, o médium, longe de ser superior por isso, muitas vezes, ao contrário, é uma criatura bastante necessitada e que tem na mediunidade a oportunidade bendita de redenção de erros, de equívocos, sobretudo do passado. E ainda com relação a isso, nós temos nessa pergunta, qual a razão do surgimento da mediunidade no indivíduo? Quer dizer, por que ela aparece no indivíduo? Por que algumas pessoas têm essa questão da mediunidade ostensiva, ou seja, que se manifesta, né, de uma forma mais intensa, mais evidente? E a resposta ela vem a complementar o que acabamos de conversar. A aptidão mediúnica permite ao indivíduo resgatar, com o trabalho em prol de seus semelhantes, equívocos cometidos em vidas passadas e, ao mesmo tempo, concretizar compromissos assumidos anteriormente no planejamento reencarnatório. Portanto, nós vemos aí a importância, a finalidade da mediunidade para o próprio médium, essa oportunidade de resgate de erros do passado, a oportunidade de realizar determinadas tarefas assumidas no plano espiritual antes de reencarnar, mas que fazem parte do seu planejamento, da sua programação reencarnatória. E nós podemos ter, portanto, diferentes formas de mediunidade. Nós podemos ter a mediunidade missionária, ou seja, como realmente uma grande, nobre missão para espíritos já que caminharam algo mais em termos evolutivos e que tem na mediunidade essa ferramenta para cumprir missões junto à sociedade em que vivem, junto à humanidade. Mas, de um modo geral, nós vamos ter a mediunidade provacional ou a mediunidade expiatória, ou seja, como sendo realmente uma ferramenta, um recurso de prova e ou expiação para o próprio médium. Precisamos realmente ter consciência disso.
e nos lembrarmos que, se, por exemplo, somos médiuns ostensivos, assumimos esse compromisso com a espiritualidade superior antes de reencarnarmos. E isso precisa realmente gerar em nós uma reflexão muito grande. E também lembrarmos que a mediunidade, ela é uma forma de prática da caridade para com os nossos irmãos desencarnados. Porque, através dela, muitos espíritos necessitados, sofredores, ou que se encontram perdidos na ignorância, eles têm a oportunidade de receberem esclarecimento, consolo, orientação, acolhimento, amparo. Então, é uma oportunidade de prática do bem, de vivência do amor ao próximo, tão recomendada pelo nosso amado Mestre Jesus. Aquele que, conforme Allan Kardec coloca lá em A Gênese, era médium de Deus diretamente. E aí fica fácil respondermos a essa outra questão. A aptidão mediúnica é programada antes da reencarnação? E aí nós temos a resposta bastante óbvia após o que nós vimos e conversamos até então. É uma atividade programada para ser realizada durante a reencarnação, ou seja, o exercício de uma força-tarefa de melhoria espiritual. Contudo, sendo a mediunidade inerente ao psiquismo humano, ela se desenvolve naturalmente ao longo das experiências reencarnatórias e nas suas vivências no plano espiritual. E nós vemos claramente essa questão da mediunidade como fazendo parte do planejamento, da programação reencarnatória dos médiuns ostensivos, quando lemos determinadas obras do espírito André Luiz, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, esse exemplo de médium. Como, por exemplo, no livro Os Mensageiros, onde André Luiz ele nos informa sobre a existência de locais de preparação dos médiuns no plano espiritual, antes de reencarnarem. Se preparam para, aqui na existência corporal, num dado momento em que a mediunidade irá eclodir, surgir, aparecer, se manifestar, eles terem as devidas condições de exercerem a mediunidade da melhor forma possível, tendo êxito, tendo sucesso nessa tarefa. Então, justamente no livro Os Mensageiros, nós temos a descrição de um desses locais, que no caso é o Centro Os Mensageiros, que está vinculado ao Ministério da Comunicação na colônia espiritual Nosso Lar. Mas, certamente, em outras colônias espirituais, em outros locais da espiritualidade, nós temos também essa preparação devida do médium para que ele possa ser bem-sucedido nessa tarefa, o que só mostra ainda mais a dimensão, a importância fundamental dessa tarefa bendita que é a mediunidade.
Mas aí nós temos uma outra questão, que é essa. Qual a relação entre a mediunidade e o corpo físico, né? Existe uma ligação, uma relação entre ambos? Vejamos a resposta. Quando os indivíduos que se comunicam estão situados em planos diferentes de vida, tal como acontece entre encarnados e desencarnados, o corpo físico passa a ser um componente que se interpõe entre ambos. Há, então, necessidade de que esse elemento seja adequadamente constituído, a fim de favorecer a manifestação de fenômenos mediúnicos durante essa interação. Então, nós vemos que existe, sim, essa relação, né, entre a manifestação da faculdade mediúnica, da mediunidade, e o corpo físico, a organização física, né, apropriada. E, inclusive, o surgimento da mediunidade, conforme já dissemos, ele pode ocorrer em qualquer etapa da existência, na infância, na adolescência, juventude, na madureza, e até mesmo, embora menos comum, na velhice, na terceira idade, ou também chamada melhor idade, enfim. Porque a capacidade de interagir ou de comunicar, como já dissemos, é inerente ao ser humano. Faz parte das suas características. E Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele esclarece que o médium ostensivo ele depende justamente de uma organização mais ou menos sensitiva, ou seja, que lhe possibilite uma sensibilidade maior ou menor, né? E tanto que a faculdade mediúnica, a mediunidade, ela não se mostra, não se revela da mesma forma em todos os sensitivos, ou seja, em todos os médios. Ela apresenta características diferentes. Então, realmente é preciso que haja uma organização física apropriada à manifestação mediúnica. A mediunidade, precisamos entender, ela está ligada a uma predisposição orgânica. Existe todo um preparo, né, do corpo físico. E não apenas isso, mas precisamos levar em conta também aí o papel e a ação do perispírito, enquanto sendo o envoltório, o corpo semimaterial que envolve o espírito e que justamente faz a ligação do espírito, né, no caso encarnado, com o corpo físico. O perispírito, ele vai impor ao corpo físico os necessários acessórios para que o corpo físico esteja em condições de, num dado momento da vida do encarnado, ter a questão da manifestação, da eclosão da mediunidade. E esse preparo do perispírito, ele é feito ainda no plano espiritual antes de reencarnar. E porque não podemos esquecer que o perispírito, ele é o modelador do corpo físico, ele serve como uma espécie de molde. Então, é preciso que haja o devido preparo, e o preparo com antecedência, né, desde lá no plano espiritual, nesse processo de planejamento reencarnatório, de ter e pensar-se nesse devido preparo do perispírito e do corpo físico, já que estão interligados, até porque precisamos lembrar que o fenômeno mediúnico ele ocorre através de uma ligação entre o perispírito do médium e o perispírito do espírito comunicante, daquele espírito que está ali se manifestando, se comunicando. Bem,
Seguindo um pouco mais adiante, temos essa outra questão que nos leva à reflexão. Por que os médiuns têm aptidões diferentes para os diversos tipos de mediunidade? Por que será que há médiuns de diferentes tipos, há diferentes tipos de faculdades mediúnicas? E aí nós temos esse esclarecimento. Importa esclarecer que a construção do corpo físico, a partir do molde perispirítico, conforme já dissemos, né, explicamos, não é, obviamente, igual em todos os médiuns. Daí a assertiva de Kardec. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de modo que há tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Está lá no Livro dos Médiuns. Ou seja, conforme já dissemos, há uma programação, planejamento reencarnatório, e dentro desse processo, uma preparação do perispírito e do corpo físico para o exercício de determinado tipo de mediunidade. Psicografia, psicofonia, vidência, audiência mediúnica ou qualquer outro. Ou, às vezes, para que o médium possa exercer mais de um tipo, porque alguns médiuns apresentam mais de um tipo de mediunidade. Ao mesmo tempo, um médium psicográfico, né, escreve mensagens mediúnicas, e psicofônico, recebe mensagens mediúnicas faladas. Já outros não, de repente é só um médium psicógrafo, ou só um médium psicofônico, ou apenas vidente, ou evidente e audiente, ouve e vê os espíritos, enfim. Tudo isso há uma preparação com o auxílio da espiritualidade superior para que possa realmente acontecer. E nós vemos aí a providência divina, porque os espíritos superiores nada mais são do que instrumentos da ação providencial de Deus em nossas vidas, seja aqui na vida material, física, ou na vida espiritual. E, prosseguindo, nós temos uma outra questão também importante de refletirmos. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium. Então, para que o médium ele possa desenvolver a mediunidade, a sua faculdade mediúnica, ele precisa necessariamente, obrigatoriamente, se moralizar cada vez mais. E a resposta que encontramos também lá no Livro dos Médiuns, né, com Kardec, é essa. Não. A faculdade propriamente dita reside no organismo, independe do moral, conforme dissemos, é uma predisposição orgânica. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. Então, a faculdade mediúnica em si independe da característica moral do médium, de ser um médium moralizado ou não. Mas a moral do médium vai ser importante para a questão do uso da mediunidade, para que realmente haja um bom uso. Então, precisamos entender que a mediunidade em si é uma faculdade neutra, mas cujo exercício, cujo uso, ele depende da moral do médium, através do seu livre-arbítrio, fazendo bom ou mau uso dessa faculdade mediúnica. Podemos dar o exemplo de uma faca, que é uma ferramenta, um instrumento neutro, e que tanto pode ser bem utilizada para, por exemplo,
descascar legumes, cortar determinados alimentos que precisarão ser preparados, cozidos ou, enfim, consumidos de outra forma, assim como pode ser mal utilizada para ferir alguém. Assim também é a mediunidade. E, com relação a isso, nós precisamos entender a proposta do Espiritismo. O Espiritismo traz como proposta o exercício da mediunidade com Jesus, ou seja, a moralização do médium para que possa utilizar a mediunidade a serviço do bem, a serviço em benefício do próximo, encarnado ou desencarnado, mas sempre para o bem. Então, existe toda uma orientação espírita com relação à prática mediúnica e que precisa ser realmente entendida, conhecida, estudada. E aí, isso nos faz ligar com essa outra questão. Qual a importância da casa espírita em relação ao médium iniciante? E aí nós temos a resposta. Um trecho dela nós até vimos anteriormente, mas aqui ela aparece mais completa, do livro Estude Vida e Viva, os espíritos André Luiz e Emanuel. A casa espírita, em geral, e os grupos mediúnicos, em particular, assumem a enorme responsabilidade de orientarem, sem misticismos e práticas antidoutrinárias, o médium iniciante, fazendo-o compreender que o acesso à esfera dos seres desencarnados, ou seja, ao mundo espiritual, ainda jungidos, ligados ao plano físico, é semelhante ao ingresso em praça pública da própria Terra, onde enxameiam inteligências de todos os tipos, ou seja, assim como numa praça pública aqui na Terra, nós vamos encontrar pessoas de tudo quanto é tipo, característica, no mundo espiritual vamos encontrar espíritos de todo tipo, em todos os graus evolutivos e, portanto, com características as mais diferentes. Portanto, por toda essa peculiaridade da mediunidade, essa característica dos próprios espíritos, tudo que envolve a questão da mediunidade, nós chegamos à conclusão de que auxiliar no processo de educação da mediunidade, no aprimoramento mediúnico do médium, não é uma tarefa fácil, exigindo dos dirigentes espíritas, né, e principalmente de reunião mediúnica, enfim, dedicação, disposição de orientar com sabedoria, bondade, paciência, sobretudo se esse médium iniciante ele apresenta certos desequilíbrios, desarmonias, distúrbios. E precisamos entender que, principalmente no início da prática mediúnica, é comum que os médiuns eles tenham mais facilidade de sintonizar com espíritos que ainda estão muito ligados ao plano material, espíritos ainda muito terra a terra, espíritos muitas vezes ainda inferiores em termos evolutivos, ainda pouco realmente evoluídos, ainda bastante apegados à matéria, presos realmente às sensações aqui do mundo material, com uma série de dores, de sofrimentos, e essa influência desses espíritos junto ao médium iniciante pode se tornar um tanto problemática,
porque os médiuns iniciantes, eles precisam aprender a lidar com esses espíritos inferiores, ainda tão necessitados, estando atentos, vigilantes, para que esses espíritos não venham a dominá-los. Porque, uma vez sendo dominados por eles, se desvencilhar disso se torna algo difícil. E aí acaba podendo se tornar uma obsessão, um processo obsessivo, e que muitas vezes é complicado de se desfazer. Bem, nós estamos quase caminhando para o final do nosso trabalho. A penúltima pergunta é essa: o médium principiante pode participar de imediato de reuniões mediúnicas? Uma questão muito importante, muito séria. Vamos à resposta. Uma dificuldade que se depara comumente em relação aos médiuns principiantes é que eles querem de imediato participar de uma reunião mediúnica. Trata-se de medida que não deve ser apoiada pelos dirigentes e orientadores encarnados da casa espírita. Por uma simples questão de bom senso, o médium deve primeiramente desenvolver estudos a respeito da mediunidade e aprender a ter controle sobre as faculdades, sobre a faculdade, antes de participar das reuniões mediúnicas. Portanto, meus irmãos, isso faz parte de uma orientação espírita segura, amparando o médium quando do surgimento da mediunidade, através de palavras fraternas, apoio, conforto espiritual, indicando-lhe, dependendo de cada situação, o passe, a oração, a prática do bem e da caridade, ao mesmo tempo orientando a se integrar a um grupo de estudos doutrinários para ter o devido esclarecimento, dependendo da situação, ou mais tarde um pouco, o estudo especificamente da mediunidade, para que ele possa, dessa forma, ir aprendendo a ter o autocontrole, o autodomínio em relação à faculdade mediúnica. Recomendar também o estudo do Evangelho, das lições de Jesus, que é o aspecto da moralização do médium, para que realmente, com todos esses instrumentos, ele possa se fortalecer, o médium iniciante possa fortalecer as suas defesas psíquicas e morais, se colocando em condição de participar da atividade mediúnica. Então, isso é muito importante. E, portanto, quando do aparecimento de indícios, de sinais de mediunidade ostensiva, é fundamental que essa pessoa, esse médium, busque o apoio, a orientação da casa espírita. Mas precisamos nos lembrar, meus irmãos, que nesse momento de pandemia da Covid-19, a maioria das casas espíritas se encontra com as atividades presenciais suspensas, inclusive as atividades mediúnicas, realizando apenas atividades virtuais. E, portanto, de um modo geral, nesse momento não estamos tendo a atividade mediúnica, o exercício da mediunidade. E a orientação é que realmente não se deve exercitar, praticar a mediunidade em casa. O ambiente, o local adequado para a prática mediúnica é a casa espírita, com toda uma preparação da espiritualidade superior, toda uma proteção, a questão vibratória, fluídica, e que dificilmente nosso lar teria esse mesmo padrão. Até somos espíritos imperfeitos. Temos muito ainda que caminhar. Então,
Fica esse alerta. E para finalizarmos o nosso estudo, a última questão é essa. Como bem exercitar a faculdade mediúnica? Cuja resposta, tirada do livro Seara dos Médiuns de Emmanuel, está aí. Aliás, temos um trecho antes do Seara dos Médiuns, né? Antes de qualquer providência, a pessoa precisa entender o que é ser médium, como exercitar a faculdade mediúnica e de que forma os espíritos atuam no pensamento e atos de cada um. Daí a necessidade do estudo. E fechando com esse trecho de Seara dos Médiuns de Emmanuel, porquanto a força mediúnica em verdade não ajuda nem edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação. E ainda nesse trecho do Seara dos Médiuns, Emmanuel nos lembra que a mediunidade é um dom concedido de uma maneira geral para muitas pessoas, muitos encarnados. Mas o que vai diferenciar é o direcionamento que cada um dá à sua mediunidade. E ele nos mostra a necessidade da sublimação dessa faculdade mediúnica para que se possa multiplicar o bem por toda a terra, por toda parte. E que não valem médiuns que apenas produzam fenômenos, porque a vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento. Portanto, meus irmãos, não basta ser médium apenas, é preciso ser médium da vida. Ser médium 24 horas por dia, servindo de instrumento da ação da espiritualidade superior, não necessariamente através da prática mediúnica, da manifestação de espíritos, mas, sobretudo, através da prática constante do bem, em nome de Jesus. Assim sendo, nós chegamos ao final do nosso estudo, mais uma vez agradecendo pela oportunidade. E só nos resta realmente agradecermos em oração. Amado Mestre Jesus, companheiro de todas as horas, graças te damos, Senhor, por todo esse aprendizado e que possa se converter, Senhor, em atitudes na nossa vida, no nosso dia a dia, na forma como encararemos daqui para frente a mediunidade. Sê conosco, Senhor, nos amparando e nos sustentando em nossa jornada evolutiva, hoje, agora e sempre. Graças a Ti.